Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Gente, como vocês sabem, a atividade da plataforma ela é toda realizada com base naquilo que a gente viu no caderno 2, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho aí sobre a Europa, também sobre a Ásia. Então, tem algumas questões relativas tanto à população como à economia e também sobre aspectos naturais. Vocês vão encontrar uma questão que tem aí falando sobre pirâmides etárias, tá? E no caso, tem um gráfico nessa questão, mostrando aí a idade mínima para a aposentadoria. E temos uma pirâmide etária, né? Mostrando aí a questão aí da pirâmide etária na Europa de 1950 até uma projeção feita para 2050. Então, vocês vão ver aí, de 1950 a gente tem um número pequeno de idosos, em 2050 um número muito maior, tá? Aí diz assim, o primeiro gráfico registra a intenção de alguns países europeus em aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Levando em conta as pirâmides demográficas, justifica a adoção dessa medida. Então, vocês vão dizer, né, por que que eles querem aumentar a idade mínima para se aposentar? Por que que eles querem que, ao invés de, por exemplo, na França se aposenta com 60, 62 anos? Por que que eles querem aumentar essa idade mínima, né? Reino Unido tem a idade atual é 65, eles querem colocar para 68. Então, o que é que vocês acham que eles querem fazer para aumentar aí? Por causa de quê? Então, tem que responder com base na pirâmide, tá bom? Tem uma questão aí, ó, gente, falando sobre a Dinamarca, tá? Tem um textinho falando sobre o incentivo ao aumento da natalidade na Dinamarca. E diz assim: quais aspectos favorecem a redução das taxas de natalidade e de mortalidade no continente europeu? Por que, gente, que está nascendo menos pessoas no continente europeu e também porque está morrendo menos pessoas, né? Então, por que que a taxa de natalidade está diminuindo, mas também porque a taxa de mortalidade está diminuindo? A taxa de mortalidade diminuir é algo muito bom, né? Mas a taxa de natalidade diminuir também não é algo tão bom assim. Então, vocês vão dizer por quê que tem essa diminuição nos países da Europa. Temos uma questão aí falando sobre o povo basco, né? E, no caso, está falando aí sobre o grupo separatista ETA. Aí vocês vão dizer aí sobre a ação do ETA no conflito basco. O que era que esse grupo radical queria, né? Por que que eles lutavam? O que é que eles queriam aí, né? Então, como vocês sabem, o grupo ETA significa Pátria Basca e Liberdade. Eles não estão atualmente em atividade, tá? O grupo ETA, né? Que está aí no momento pacífico. Mas o que é que eles queriam? Então, vocês vão procurar aí saber. Dá uma olhada aí no módulo de vocês antes de abrir a atividade. Pesquisa sobre o grupo ETA. Então, antes de abrir a atividade da plataforma, tá bom? Aí temos dois textinhos aí falando sobre nação e nacionalismo. E temos outro texto falando sobre a Espanha. Aí vocês vão explicar nessa questão as razões de movimento separatista na Catalunha. A gente viu uma aula sobre Catalunha, né? Mandei para vocês um vídeo explicando os motivos que eles querem se separar. Então, por que que há esse movimento separatista na Catalunha? Então, vocês vão colocar aí algumas razões, certo? Gente, não façam em forma de tópicos, não. Tentem elaborar um texto mostrando a opinião de vocês também. Tentem fazer em forma de resenha crítica, tá? Aí temos outra questão aí falando sobre o clima que predomina no país citado no texto. Então, temos aí um textinho. Temos aí um país, né, que está sendo citado, certo? E temos aí pedindo para citar qual é o clima que predomina nesse país. Então, vocês vão falar aí sobre o clima que há nesse país que está nesse trecho. Essa outra questão aqui, ó, que fala sobre a Noruega,
tá pedindo para dizer por que que a Noruega se manteve em primeiro lugar no IDH. Tem as alternativas nessa, viu? Então, você vai marcar lá por que que a Noruega tem o melhor IDH do mundo. Nessa próxima, temos aí o peso do Reino Unido na União Europeia. Como vocês sabem, o Reino Unido ele saiu, né, da União Europeia esse ano agora, o ano de 2020. E vocês vão dizer aí, vão assinalar, na verdade, uma alternativa que mostra uma das grandes dificuldades encontradas na integração da União Europeia, né? Então, vocês vão marcar a alternativa que mais se adequa a essa questão da integração da União Europeia atualmente. Temos outro texto aí falando sobre aquele conflito na Irlanda. Vocês lembram que eu falei sobre o conflito da Irlanda, que a Irlanda se separou, né? Então, ficou Irlanda do Norte e ficou a República da Irlanda lá e teve todo um conflito. Aí, no caso, tá dizendo assim, esse aspecto, o aspecto que tá nesse textinho que vocês vão ler. Esse aspecto está relacionado à existência de... Então, qual é a principal causa do conflito da Irlanda? Vocês vão assinalar, tem alternativas também. Temos aí outro texto falando a respeito da ocorrência de tsunamis lá no Japão, viu? E vocês vão assinalar também, né? Por que que a gente tem muitos tsunamis no Japão? Qual é o fator que está associado a essa área aí de instabilidade, tá certo? E temos também essa questão aqui, que tem a imagem aí da Cordilheira dos Andes. Aliás, dos Andes não, do Himalaia, tá? Na Ásia. Então, você vai mostrar aí como foi a formação geológica dessa cordilheira. Que, como vocês sabem, né? É aí onde a gente tem a maior altitude do planeta, né? Que fica aí no continente asiático. A gente falou um pouquinho sobre essa cordilheira do Himalaia quando a gente falou sobre relevo da Ásia. No vídeo que eu mandei para vocês, a videoaula, eu falei sobre essa cordilheira. Então, vocês vão mostrar aí como é a formação geológica da cordilheira do Himalaia, ok? Então, pessoal, tentem dar uma olhada antes no módulo, dê uma olhada nos assuntos, né? Aí nos assuntos relativos à população da Europa, a questão aí dos conflitos, o conflito basco, o conflito na Irlanda, o conflito na Catalunha. Dê uma olhada antes de vocês abrirem a atividade, tá bom? Então, boa sorte a todos.